Quais são os papéis que a gente exerce dentro do nosso sistema familiar, dentro da nossa família e dentro do nosso dia a dia? É isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker, quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesse canal com muito amor, com muito carinho. Adoro falar sobre constelação, adoro trazer temas aqui para nossa reflexão, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. E quando eu falo nosso, é meu também, né? Porque ao falar, ao dividir temas com vocês, ao estudar também tema para a gente poder falar aqui, sempre vou aprendendo um pouquinho mais e aprendo também muito com os comentários que vocês deixam. Então, por favor, se você sentir vontade de perguntar algo, comentar algo sobre os vídeos, não hesite, pode escrever aqui que eu adoro ler os comentários e a gente sempre está aqui à disposição para responder e para, como eu falei, crescer e aprender também com vocês, tá bom? O tema que eu quero falar hoje tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, com esse momento de distanciamento social, com esse momento de quarentena, em que faz com que a gente fique mais dentro de casa. É um momento em que faz com que a gente encontre a forma de se comunicar melhor dentro, do nosso sistema familiar, sim. Se a gente está com os pais que moram longe, ou se a gente mora com os pais ou mora com o cônjuge, com filhos, de cada maneira a gente encontra uma forma, de se comunicar, de estarmos juntos e de então entender qual é o nosso papel. Isso tudo sempre dando um passo para trás, acho que é interessante o pensamento da constelação familiar, que a gente sempre dá um passo para trás para olhar a questão de um lugar mais distante, em que a gente não está com um olhar ali tão dentro da questão, dentro do problema. Quando a gente dá um passo para trás e a gente começa a perceber que existe essa oportunidade da gente enxergar o nosso lugar, da gente enxergar o nosso papel, então a gente pode também começar a delimitar, a crescer e a entender melhor onde está esse nosso papel. Por que eu falo a questão dos papéis e por que eu estou trazendo esse tema aqui para a gente pensar, para a gente refletir junto? Dentro da constelação familiar, a gente entende a ordem da hierarquia, Se você não viu ainda, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre as ordens do amor. Uma delas é a ordem da hierarquia, e que diz que os nossos pais são maiores do que a gente, porque eles vieram primeiro. Os relacionamentos que a gente já teve também têm uma ordem. Os empregos que a gente teve também, o primeiro emprego é o maior, depois a gente teve um outro emprego, então a gente vai seguindo uma ordem da hierarquia. Todos eles pertencem, a ordem do pertencimento fala isso, todos têm um lugar e dentro da hierarquia cada um tem o seu lugar específico. E aqui no seu lugar específico, ou cada situação que a gente viveu no seu lugar específico tem força, para trazer o que é melhor naquele lugar. Quando a gente fala, por exemplo, de empregos, de pessoas que trabalham em empresas, quando uma pessoa entra numa empresa em determinado momento da carreira dela, ela tem um lugar na hierarquia tanto da empresa quanto aquela empresa tem um lugar na hierarquia da vida profissional dela. Quando a gente entende qual é o nosso lugar tanto dentro da empresa, na questão da hierarquia, do ponto de vista da constelação, e quando a gente entende também onde essa empresa ou esse lugar que a gente trabalha faz sentido, na nossa carreira, as coisas fluem, Tudo flui de uma maneira melhor. No nosso sistema familiar, quando a gente tem um olhar, de fora da questão, quando eu faço uma constelação, quando conduzo uma constelação e tenho um olhar de fora da questão, a gente consegue perceber que a pessoa ela tem força quando ela está no lugar dela de filha, quando a gente está olhando para os pais, quando ela está no lugar de esposa, ou seja, está do lado, quando a gente está olhando para marido e mulher, para um casal, Então, quando a gente entende o lugar da pessoa, ela tem força. Como que a gente está vivendo agora nessa quarentena? A gente está acumulando vários papéis no final das contas. Tem o lugar de filho, os meus contatos com os meus pais, como que estão sendo. Tem o meu lugar de esposa, de marido, mulher, enfim, Quando a gente fala sobre um relacionamento, tem o nosso lugar de pai e mãe. A gente está conseguindo, você percebe que quando a gente fica mais em casa e tem mais contatos com as pessoas, a gente começa a perceber onde de fato a gente está exercendo cada um desses papéis. Se a gente está colocando esses papéis nossos no lugar certo deles. Não tem certo e errado quando a gente fala da constelação, mas tem o lugar que a gente sabe que tem mais força. Então, quando eu falo no relacionamento, se eu olho para o meu cônjuge
né, na mesma altura, ou seja, tem o mesmo nível de troca, eu tenho um relacionamento equilibrado. Isso é da outra ordem do amor, do equilíbrio de troca. Se eu me coloco como mãe, ou seja, eu fico como se fosse em cima, eu dou mais do que ele me dá, porque ele não é, né, ele se coloca como filho, ou eu me coloco como mãe, essa troca está desequilibrada. E eu começo a perceber situações em que isso vai ficando cada vez mais claro. Se eu me coloco, né, não como mãe dos meus filhos e coloco os meus filhos como ou parceiros, né, ou às vezes até inverto isso, também essa troca vai ficando desequilibrada. E o que isso gera? O que isso acontece? Isso gera um peso por você estar num lugar que não é o seu, por você receber mais atribuições do que você deveria receber. Então, quando a gente fala que a gente não deve ser mãe do nosso cônjuge, né, do nosso parceiro, é por causa disso. Porque este lugar de mãe é um lugar em que traz uma troca muito desequilibrada, porque mãe realmente dá mais, a gente aprende isso também, em outro vídeo também já falei sobre isso, a mãe dá mais, a gente nunca vai conseguir equilibrar o que os nossos pais fizeram pela gente. Mas se eu me coloco aqui numa relação a dois, primeiro que tem esse distanciamento, não é uma troca equilibrada, e segundo que esse lugar é pesado. Então, meu convite para reflexão é, voltando, né, quando eu estava falando de empresa, de emprego também, se eu não coloco no lugar certo, na ordem da hierarquia, onde eu estou, essa empresa onde ela está, também fica pesado, também fico sobrecarregado de tarefas, de atividades, por que acontece isso? Porque eu não vejo, eu não dou lugar ao que veio antes, né? E aí quando eu não dou lugar ao que veio antes, parece que eu tenho que carregar tudo o que veio antes e ainda o que eu tenho aqui. Então, agora sim, meu convite para reflexão é isso. O quanto você está dando lugar aos lugares certos das coisas e quanto você está ficando no seu lugar de filho, no seu lugar de cônjuge, no seu lugar de mãe, o pai. Quando a gente encontra o nosso lugar, aí a gente tem força, aí a gente se sente mais livre de emaranhamentos e aí a gente sim, né, obedece às ordens do amor. Não obedecer porque elas estão escritas e eu preciso obedecer, mas é como se elas vivessem, como a gente vivesse essas ordens aqui dentro, e isso nos traz fluidez, nos traz, né, plenitude para a nossa vida. E aí a gente fica bem, né? A gente fica bem mesmo nessas situações em que parece que tudo está tão confuso, tá bom? Espero que tenha te ajudado na reflexão. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, dá um joinha aqui embaixo. Assina o canal também para você sempre ser notificado quando tiver vídeos novos. Tem um sininho aqui para você clicar. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.